O que vou te dizer agora pode doer. Pode desafiar tudo o que você acredita sobre força, vulnerabilidade e o próprio sentido do sofrimento. Prepare-se, porque a verdade que você está prestes a enfrentar não é uma massagem na sua alma, mas sim uma cirurgia necessária. Você passou a vida inteira tentando ser inabalável, sonhando com o dia em que as críticas deslizariam por você como água nas costas de um pato, em que a rejeição não deixaria cicatrizes, em que a perda seria apenas um contratempo e a traição uma nota de rodapé na história. Você se esforça para parecer forte, para manter a pose, para não dar a ninguém o prazer de te ver cair. Mas por dentro a história é outra, não é? Essa dor silenciosa, essa angústia que rói nas horas vagas, mesmo quando você sorri e diz que está tudo bem. Essa fadiga de ter que ser uma rocha o tempo todo, quando tudo o que você queria era apenas um maldito momento para desmoronar, para ser frágil, para ser humano. Talvez você esteja cansado de tentar agradar a todos, de se moldar às expectativas alheias, de performar uma versão de si mesmo que exige uma energia absurda. A ironia é que, quanto mais você tenta fugir da dor, mais ela te encontra. Quanto mais você constrói muros para se proteger, mais refém você se torna. Refém das palavras que te atingem, das ações que te decepcionam, dos silêncios que te sufocam. E essa não é a sua fraqueza individual. Essa é a armadilha em que a maioria da humanidade está presa. A diferença é que alguns são melhores atores que outros. Carl Jung, a mente brilhante que desvendou as profundezas da psique humana, nos deu uma pista vital. Não somos o que nos acontece, mas o que escolhemos nos tornar. E aqui está a chave, e é brutalmente contra-intuitiva. A saída não é se blindar do mundo, não é se tornar frio, indiferente, uma estátua impenetrável. A saída é se integrar. É trazer para a luz da consciência tudo aquilo que, no escuro, te assombra e te controla. Porque a verdadeira força não é a ausência de dor. A verdadeira força é a consciência plena de quem você é, mesmo no meio do furacão, mesmo quando sangra por dentro. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Esta mensagem é para você que está exausto de se machucar com cada interação, com cada palavra, com cada abandono. É para você que sente que está sempre em desvantagem emocional, como se outras pessoas tivessem um poder sobre você que você não consegue entender, muito menos igualar. Eu não vou te prometer um fim para a dor. Isso seria uma mentira barata. Mas eu vou te mostrar que a dor não precisa ser o seu carrasco. Ela pode ser o seu guia. Para isso, no entanto, você terá que encarar algumas verdades que vão doer. E talvez, pela primeira vez, essa dor não te destrua, mas te liberte. Vamos começar essa descida, sem paraquedas. Você acredita que o que te machuca está lá fora? Na crítica daquele colega, no silêncio daquele amigo, na traição daquele parceiro, na indiferença da sua família? Você aponta o dedo para o mundo e diz: veja o que me fizeram. É por isso que eu sofro. E aqui reside a primeira e talvez mais dolorosa verdade. Nada do que acontece lá fora tem o poder real de te machucar, a menos que já exista uma ferida aberta aqui dentro. O que te dói não é a ação do outro em si. É o que essa ação ativa dentro de você. É a história que você conta para si mesmo sobre aquilo. É o trauma antigo que nunca foi curado. É o vazio que você tenta desesperadamente preencher ou disfarçar com força, com orgulho, com uma necessidade insana de parecer bem. Jung nos mostra que a dor que sentimos diante do mundo externo é apenas o reflexo amplificado daquilo que ainda não foi integrado, aceito e compreendido no nosso mundo interno. É por isso que algumas pessoas conseguem atravessar catástrofes e manter uma lucidez e uma resiliência impressionantes, enquanto outras desmoronam diante de um simples comentário negativo. Não é sobre o que acontece, é sobre onde isso te atinge, e a profundidade com que te atinge revela a profundidade das suas feridas internas, que ainda supuram no escuro. E aqui vem uma verdade ainda mais incômoda. Você ainda sofre tanto porque, em algum nível,
Você ainda acredita que pode controlar como o mundo e as pessoas nele devem te tratar para que você não sinta dor. Você ainda está na corrida insana de tentar ser bom o suficiente, inteligente o suficiente, forte o suficiente, compreensivo o suficiente, como se perfeição pudesse ser uma armadura impenetrável. Como se você pudesse se tornar tão impecável que ninguém jamais encontraria um motivo para te rejeitar, criticar ou abandonar. Mas o controle é a maior ilusão da mente humana. E enquanto você se apegar a ele, viverá em constante tensão, tentando prever o imprevisível, tentando evitar o inevitável. Quer parar de sofrer? Então pare de se proteger do sofrimento. O que você precisa não é de mais controle, mas de mais consciência. Enquanto você acreditar que o mundo ou as pessoas precisam mudar para que você pare de sentir dor, você permanecerá escravizado pelas ações alheias. Sua liberdade começa no instante em que você compreende, no fundo da alma, que tudo o que vem de fora só tem poder sobre você se encontrar um eco dentro de você, se encontrar uma ferida aberta, se encontrar uma crença limitante, se encontrar um medo não encarado. E é exatamente aqui que reside o verdadeiro campo de batalha, não no mundo externo, mas no vasto e misterioso território do seu inconsciente. Aquilo que você não vê, não entende e não domina, te domina. E é isso que vamos explorar na próxima descida. Prepare-se para ir um nível mais fundo, porque é lá que a verdadeira transformação acontece. Se este conteúdo está fazendo algum sentido, se algo dentro de você está vibrando com essa verdade desconfortável, então pare por um momento e respire. Você está no caminho certo. A maior mentira que te contaram é que você está no controle da sua vida. Acorde. Você não está. Pelo menos não enquanto continuar vivendo no piloto automático, reagindo sem saber porquê, sentindo sem entender de onde vem, tomando decisões que mais tarde você mesmo sabota. Carl Jung deixou isso claro com uma frase que ecoa nas profundezas. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora mesmo. A dor que você sente, a raiva que explode sem motivo aparente, a tristeza que te invade inexplicavelmente, o medo que te paralisa diante de oportunidades, nada disso é aleatório. São mensagens, são os gritos abafados de partes de você que foram esquecidas, ignoradas, reprimidas por tanto tempo que agora só sabem se comunicar através do caos e do sofrimento. Jung se referia a esse território escuro como o inconsciente, e ele não é apenas uma nuvem de pensamentos vagos e sonhos estranhos. É uma força ativa, um sistema complexo de memórias, traumas, desejos, medos, impulsos e padrões que você não quer encarar, mas que continuam a ditar o que você sente, como você reage e, em última instância, o tipo de vida que você vive. Você se pergunta por que certas palavras te destroem enquanto outras pessoas parecem imunes a elas? Porque essas palavras tocam em pontos sensíveis dentro de você, tocam em feridas que ainda estão abertas e doloridas. E se elas estão vivas e pulsantes, é porque você nunca as enfrentou. Você apenas as empurrou para baixo do tapete psicológico, esperando que desaparecessem sozinhas. E agora você continua tropeçando nelas, repetindo os mesmos padrões de sofrimento, revivendo as mesmas dores, atraindo as mesmas dinâmicas que te machucam. Jung disse: não podemos mudar nada até que o aceitemos. A condenação não liberta, oprime. E o que você tem feito? Você se julga, se condena por sentir o que sente, se reprime, silencia sua própria voz interior, como se isso fosse resolver alguma coisa. A verdade é que o inconsciente não desaparece só porque você decide ignorá-lo. Ele é persistente. Ele encontra formas mais perigosas e insidiosas de se manifestar. Em relacionamentos tóxicos que você repete compulsivamente. Em ciclos de autossabotagem que você não consegue quebrar. Em ansiedades e pânicos que surgem justamente quando tudo parece estar dando certo. Em sintomas físicos que os médicos não conseguem explicar. Isso não é azar. Isso não é um defeito seu.
Isso é o seu inconsciente tentando desesperadamente chamar sua atenção. É a sua alma batendo na porta da sua consciência, dizendo: Ei, olhe para mim. Há algo aqui que precisa ser visto, sentido, integrado. Mas você insiste em manter os olhos fechados, em se distrair, em fugir para a superfície. Quer ser alguém que não se machuca mais com tudo e com todos? Então pare de fugir do que está dentro de você. Porque enquanto você não conhecer seu inconsciente, você será um fantoche das suas emoções, um joguete dos seus medos, um escravo dos seus padrões não reconhecidos. E quanto mais você tenta se proteger da dor externa, mais vulnerável você se torna à dor interna, que borbulha e cresce nas profundezas. Mas há um caminho. E ele não está em construir mais defesas. Não está em se fechar. Está em se abrir. Está em se integrar. Porque se tornar inabalável não é um ato de resistência contra o mundo. É um ato de profundo conhecimento de si mesmo. É isso que vamos desvendar a seguir. O que significa verdadeiramente ser alguém que não é sacudido pelas tempestades da vida? E por que essa força não vem da armadura que você veste, mas da aceitação radical de quem você é? Vamos continuar a descida. O ar fica rarefeito, mas a visão... a visão lá embaixo vale a pena. A maioria das pessoas acredita que a única maneira de evitar se machucar é se fechando. Elas constroem muros emocionais impenetráveis, criam máscaras perfeitas, desenvolvem uma armadura pesada para a alma. Elas dizem: eu não ligo mais, nada me atinge, não sinto nada. E para o mundo, elas podem até parecer fortes, mas por dentro, a hemorragia continua. Elas continuam corroendo, apodrecendo lentamente na escuridão. Porque o problema nunca foi sentir. O problema é não saber o que você está sentindo e, crucialmente, por quê. E isso só acontece com quem ainda não teve a coragem ou a oportunidade de se conhecer de verdade. Jung foi preciso em sua sabedoria. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E essa alma humana, a sua alma humana, que você insiste em esconder por trás de um personagem forte, invulnerável, controlado, está gritando para ser vista, está implorando para ser reconhecida, aceita, amada em sua totalidade, com todas as suas imperfeições e sombras. Tornar-se emocionalmente forte não tem nada a ver com ser frio. Não tem a ver com ignorar a dor, evitar o conflito ou fingir que nada te importa. Pelo contrário, tem a ver com integrar. Tem a ver com aceitar. Tem a ver com trazer para a luz da consciência tudo aquilo que você enterrou no escuro por vergonha, por medo, por não saber o que fazer com aquilo. Você não se torna inabalável criando uma barreira entre você e o mundo. Você se torna inabalável quando percebe que ninguém pode tocar o que já foi completamente abraçado dentro de você. Quando você integra suas sombras, seus medos, suas falhas, suas inseguranças, sua necessidade de ser amado, sua raiva reprimida. Quando tudo isso se torna parte consciente de quem você é, você para de reagir a tudo o que observa. Você começa a escolher sua resposta. Você deixa de ser um fantoche emocional balançando ao sabor do vento externo e interno. E isso, meu amigo, é a verdadeira liberdade. Jung chamou esse processo de individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é. Não o que os outros esperam de você. Não o que você pensava que precisava ser para ser aceito. Mas o que emerge das profundezas, do encontro alquímico entre a luz e a sombra, entre o ego e o inconsciente. A individuação não é um processo de perfeição, disse Jung, mas de integração. Você não precisa se tornar uma pessoa melhor no sentido moralista. Você precisa se tornar inteiro. Precisa juntar os cacos e as partes dispersas da sua psique e formar um todo coeso e consciente. E aqui reside o segredo que ninguém te contou. Quanto mais você foge da dor, mais ela te persegue. Quanto mais você tenta não ser afetado, mais frágil e vulnerável você se torna. Mas quando você encara suas próprias feridas, quando você aceita quem você é com tudo o que há de belo e de feio, de nobre e de vergonhoso dentro de você,
Nesse ponto, nada lá fora tem mais o poder de te desmantelar. Você pode até sentir o impacto, mas ele não destrói o seu núcleo. No entanto, esse caminho exige coragem. Coragem para olhar para dentro mesmo quando a visão é assustadora. Coragem para abandonar as máscaras que te serviram por tanto tempo, mas que agora te sufocam. Coragem para sentir, porque é precisamente na dor, na fragilidade e na vulnerabilidade que a chave para a transformação está escondida. E é isso que vamos descobrir na próxima imersão. Como o sofrimento, longe de ser um inimigo a ser evitado a todo custo, pode se tornar a porta de entrada para sua verdadeira força, a matéria-prima para a sua alquimia interior. Vamos mergulhar mais fundo, e desta vez, sem medo. Você aprendeu a odiar a dor desde criança. Te ensinaram que sofrer é sinal de fraqueza, que chorar é perda de tempo, que sentir demais te torna vulnerável, um alvo fácil. E assim, você começou a correr, a evitar, a negar, a abafar, a esconder sua dor como se fosse uma lepra moral. Mas quanto mais você foge do sofrimento, mais ele te persegue. E o pior, ele muda de forma. Ele se disfarça. Ele vira ansiedade constante, raiva explosiva, apatia avassaladora, tédio crônico, compulsões autodestrutivas que você nem entende de onde vêm. A dor ignorada não desaparece. Ela apenas cava túneis escuros dentro de você, enfraquecendo as fundações, até que um dia, sem aviso, tudo colapsa. Jung via o sofrimento de uma maneira completamente diferente. Para ele, a dor não era um inimigo, mas um mensageiro. Era a linguagem da alma, o alarme do inconsciente, a forma que o self, o que você é em sua totalidade, para além do ego, usava para chamar a sua atenção. Ele dizia que a depressão é como uma dama de preto. Se ela aparecer, não a enxote. Convide-a para sentar, ofereça um café e ouça o que ela tem a dizer. Mas você não ouve. Você se silencia, se distrai, se mantém ocupado, se anestesia com trabalho, com prazeres vazios, com barulho constante. Você faz de tudo para evitar olhar para o que realmente importa, para o que essa dor está tentando te mostrar, o que essa angústia profunda está pedindo para ser vista, o que essa raiva contida tenta te impulsionar a mudar. A verdade é que o sofrimento só dói tanto porque você ainda está em guerra consigo mesmo. Há uma parte de você querendo desesperadamente crescer, evoluir, se transformar. E a outra parte, o ego, apegada ao controle, ao familiar, à identidade antiga, que resiste a essa mudança com todas as forças. É nesse atrito interno, nessa fricção entre o que você é e o que você está destinado a se tornar, que a dor nasce e se intensifica. Porque a mudança dói, o crescimento dói, deixar ir velhas crenças dói, cortar laços tóxicos dói, permitir que o que não te serve mais morra dentro de você dói. Tudo isso é um luto, um processo interno de morte e renascimento. Mas é precisamente nesse espaço de ruína que algo novo e autêntico pode nascer. Quando as suas certezas desmoronam, quando a sua identidade construída se esfarela, quando a dor te desnuda e expõe sua vulnerabilidade mais crua, você tem a chance de finalmente ver quem você realmente é. Sem as camadas de proteção, sem a performance, sem a máscara. E nesse ponto exato, o sofrimento se torna sagrado. Porque ele te força a parar. Ele te força a olhar para dentro. Ele te força a se ajoelhar diante da única coisa que pode te libertar, você mesmo. Jung sabia disso. Ele entendia que o sofrimento não é uma falha no sistema. É parte do processo. A dor não é o fim da linha. É o início da jornada. É a matéria-prima para a individuação. O problema é que a maioria das pessoas desiste antes de atravessar esse vale escuro. Elas fogem, se distraem, voltam para a superfície da vida, onde tudo é mais raso, mas aparentemente mais seguro. Mas não você. Se você chegou até esta profundidade, é porque está pronto para atravessar. E na próxima etapa vamos entender como essa travessia acontece, como o caminho da individuação, por mais solitário e brutal que possa parecer,
É o que finalmente te liberta da prisão do seu próprio inconsciente e da reatividade ao mundo. Vamos continuar. A descida é árdua, mas a liberdade espera. Aprofundando ainda mais agora. Pouquíssimas pessoas têm a coragem de iniciar a jornada de individuação, e menos ainda têm a audácia de percorrê-la até o fim. Porque este caminho não promete conforto, não oferece garantias, não protege o seu ego. Pelo contrário, ele o desafia, o desestrutura, por vezes, o despedaça. Jung referiu-se à individuação como um processo de se tornar quem você é. Mas isso significa, acima de tudo, desaprender o que você pensa que é. Isso dói mais do que qualquer rejeição externa. Dói porque você começa a perceber que muito do que te definiu até agora era uma ilusão, uma construção para sobreviver, uma máscara para ser aceito ou amado. Você não é seus traumas. Você não é seus sucessos. Você não é a imagem que construiu para agradar seus pais, seus amigos, a sociedade. Tudo isso foi o que você criou para sobreviver em um mundo que parecia hostil à sua autenticidade. Mas sobreviver não é viver. E a individuação é o chamado da vida para ir além da sobrevivência. É quando o inconsciente, essa força poderosa que exploramos, começa a empurrar para a superfície tudo o que foi reprimido, escondido, distorcido, tudo o que grita por ser integrado. A individuação exige a dissolução da persona, escreveu Jung, pois é meramente uma máscara de conveniência coletiva. Em outras palavras, você terá que arrancar suas próprias peles para descobrir o que realmente pulsa por baixo. É nesse processo, que pode parecer uma morte em vida, que você começa a se tornar inabalável. Não porque nada mais te afeta, não porque você parou de sentir, mas porque você já passou pelo fogo. Você já enfrentou seus monstros internos. Você já olhou nos olhos da sua vergonha, da sua carência, da sua raiva, do seu medo, da sua vulnerabilidade e disse: eu te vejo, eu te aceito, e você não me controla mais. Essa clareza interna, essa lucidez diante da sua própria escuridão, essa honestidade brutal consigo mesmo que te confere uma força que não depende de aprovação externa, de reconhecimento ou de controlar o que os outros pensam ou fazem. Você não precisa mais ser amado por todos para se sentir digno. Você não precisa mais vencer todas as discussões para se sentir inteligente. Você não precisa mais parecer forte o tempo todo, porque você sabe quem você é em sua essência, com todas as suas nuances. E ninguém pode tirar isso de você. A verdadeira armadura emocional não é uma casca rígida que te isola. É um núcleo sólido construído a partir da integração. É a união de todas as suas partes, a luz e a sombra, o consciente e o inconsciente, o forte e o frágil, em um centro de consciência que permanece firme diante das tempestades. Você pode sentir a dor do golpe externo, mas ele não te quebra. Você pode ser ferido, mas não se perde, porque você parou de ser reativo e se tornou inteiro. Você parou de viver na superfície e começou a habitar as profundezas. No entanto, essa profundidade tem um preço: a solidão. Não porque você estará literalmente sozinho no mundo, mas porque pouquíssimas pessoas terão a coragem, a vontade ou a capacidade de te acompanhar nessa jornada interior. A maioria ainda está presa na superfície, nas máscaras, no medo de sentir, na busca incessante por validação externa. E quando você começa a se libertar dessas amarras, você inevitavelmente se distancia. Mas esse distanciamento não é rejeição, é maturação. Você não se afasta por orgulho, mas porque você simplesmente não cabe mais onde antes se escondia. E essa separação, embora dolorosa, é um sinal de que você está se tornando mais autêntico, mais real, mais você. E isso nos leva ao ponto crucial e final desta jornada: a consciência como o único escudo verdadeiro. Porque não é a força física ou a rigidez que te protege. É a clareza do olhar interno. É o estado de presença. É isso que vamos desbravar na última parte. A consciência como o estado onde nada, absolutamente nada, tem mais poder de te dominar ou desestabilizar.
Vamos terminar essa travessia juntos. Chegamos ao ponto mais crucial. Depois de toda essa descida, há algo que precisa ser dito com absoluta clareza. Nada, absolutamente nada, te blindará do sofrimento externo se você permanecer inconsciente do que acontece dentro de você. As palavras continuarão a ferir. As rejeições continuarão a arder. As perdas continuarão a te derrubar. Os medos continuarão a te paralisar. E tudo isso continuará a acontecer até que você desperte. E despertar não é um evento mágico que acontece da noite para o dia. É uma escolha diária, constante, implacável. É escolher olhar para dentro, mesmo quando a visão é feia. É escolher sentir, mesmo quando a sensação é insuportável. É escolher assumir a responsabilidade por tudo o que você sente, sem culpar mais os outros, o passado ou o destino. Carl Jung nos deixou uma verdade poderosa e libertadora. O que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Você passou a vida inteira resistindo ao medo de não ser o suficiente, resistindo ao vazio da rejeição, resistindo à dor da solidão, resistindo à angústia de não se sentir visto ou amado. E o que você fez com essa resistência? Você se escondeu. Você se calou. Você tentou controlar tudo e todos ao seu redor para evitar que essas feridas fossem tocadas. Você tentou ser perfeito. Você tentou ser forte. E tudo isso te trouxe até aqui, exausto, cansado de lutar contra o mundo e, principalmente, contra si mesmo. Mas agora você sabe. A verdadeira imunidade emocional não é dureza, é clareza. Não é sobre construir armaduras que te isolam. É sobre expandir sua consciência que te conecta à sua força interna. Porque quando você entende seus gatilhos, quando você reconhece seus padrões, quando você encara suas feridas com honestidade e compaixão, as ações dos outros perdem o poder de te destruir. Você ainda sente o golpe, sim, porque você é humano. Mas você não se afoga. Você ainda sofre o impacto, mas não se perde. E isso, meu amigo, muda tudo. O que te blinda não é se proteger da vida. É mergulhar nela profundamente. Quem vive na superfície é sacudido por qualquer onda. Quem mergulha conhece a calma, a estabilidade e o poder que existem nas profundezas. E é para lá que você está indo. E quando você começa a viver a partir desse lugar de integração, de presença, de aceitação radical de si mesmo, o mundo pode até tentar te derrubar, mas ele já não encontra onde te atingir de verdade. Porque o seu centro está sólido. Sua fundação é você mesmo, conhecido e aceito em sua totalidade. Não há mais feridas abertas esperando para serem ativadas por um olhar, uma palavra ou uma ausência. Há apenas a vastidão consciente do seu ser. Se algo aqui tocou você de alguma forma, se algo dentro de você despertou com essa verdade, mesmo que dolorosa, então você sabe o que fazer. O caminho não é fácil, mas é o único que leva à liberdade. Continue. Se esta mensagem ressoou no seu profundo da sua consciência, então você sabe o caminho. Continue.